Filhos, filhos, minha alma está profundamente angustiada, triste até a morte. Fiquem aqui, orem comigo, velem comigo. O mal se aproxima. Abba. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Abba. Abba. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Abba, Abba, passa de mim esse cálice, Abba, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Abba, filhos, Pedro, filhos, não podeis nem sequer uma hora vigiar comigo. Minha alma está angustiada, Abba. Abba, passa de mim esse cálice, Abba, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Filhos, filhos, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, de angústia, de dor. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Filhos, Pedro, filhos, é chegada a minha hora, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Venham, vamos. Eis aí, o traidor se apresenta, aí vem ele. Mestre, mas que bom te ver. Podem prender. Mestre, o que está acontecendo? Meu Deus! Pedro! Larga essa espada, Pedro. Olha para mim, Pedro. Larga essa espada. Pedro, você não sabe que quem vive pela espada morrerá. Malco! Senhor te cura, Malco. A quem procurais? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, eu sou. Não faça isso, mestre. Não vá, mestre. Não, por favor, não. Fique aqui conosco. Não, por favor. Não, mestre. Não, mestre, fique aqui, mestre. Por favor. Irmãos. Nosso mestre. O que vamos fazer agora? Eles pegaram Jesus. A gente precisa avisar os outros. Vamos, rápido, vamos. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a sua irmã e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo que estava ao lado dela era quem ele amava, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu sei que todos os anos a gente comemora o evento da Páscoa. E todos os anos a gente vê muitas cenas repetidas, como a cena do Getsemane e diversas outras, a crucificação. Mas quando eu parei para me pegar nesse texto, eu fiquei pensando em Maria. A Maria que era mãe, a Maria que futuramente iria ver o seu filho pregado numa cruz. Como foi para Maria ver aquela criança que ela criou, aquele bebê que ela gerou, ser crucificado, ser acusado, ser açoitado por acusações que nem eram dele, coisas injustas que não tinham a ver com a pessoa de Cristo. Como também estava João, que estava naquela cena, o melhor amigo, o amigo de alma de Jesus Cristo, pôde ver o seu amigo, o seu melhor amigo, açoitado, dilacerado, com seu sangue escorrido por todo o chão de Israel, por acusações que ele não merecia. Como foi todos os discípulos verem Jesus, depois de 3 anos caminhando com ele, ser preso, ser julgado 3 vezes, por todas essas situações. Será que eles pensaram: meu Deus, será que tudo que ele pregou foi uma mentira? O que eles sentiram naquela época? O que eles sentiram naquela hora? E como é que eles ficaram depois de todos os milagres que eles viram e que eles presenciaram? E vendo ainda assim Jesus Cristo ser pregado numa cruz. E dito tudo isso, eu fico pensando em Jesus Cristo, homem, que ele viu todas essas pessoas as quais ele veio morrer e salvar, condenando, açoitando ele, pregando ele numa cruz. Mas mesmo assim, com todas essas coisas, todas essas situações, Jesus em nenhum momento fugiu. Jesus em nenhum momento falou: eles são indignos, Pai, eu não vou morrer por eles. Eles não merecem o meu sangue, eles não merecem o meu amor. Em nenhum momento Jesus retrocedeu. Em nenhum momento Jesus escolheu nos deixar, escolheu não estar ali naquela cruz por nós. Ele teve sim medo, e por isso ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, em todo momento que ele viveu, até o último minuto, ele estava coberto de um amor que eu não consigo imaginar. Em nenhum bilhão de anos eu vou conseguir entender que amor que é esse, que é mais profundo que um oceano, é mais cristalino do que uma água, é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar aqui nessa terra. É muito mais sincero do que a risada de uma criança, muito mais genuíno do que o abraço de uma mãe. Ele simplesmente é. O amor de Cristo simplesmente é por cada um de nós. Eu honestamente não sei como cada um se encontra aqui nessa noite. Se vocês estão chateados com Cristo, se vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, de encontrá-lo com o seu coração. Mas eu sei que Cristo está aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. E Ele está disposto a receber o seu coração. Então que você se dê a oportunidade de abrir o seu coração para receber a Cristo. Seja pela primeira vez ou seja pela 100ª vez, não importa. O que importa é que Cristo está aqui. E sempre há uma outra oportunidade de você recebê-lo em seu coração, de você ser tocado por Jesus Cristo de uma forma diferente como nunca antes. Então, a pergunta dessa noite eu acho que é: se hoje você se coloca disposto a receber a pessoa de Jesus.
amor. Cada dia que passa, esse lugar fica menor para você, né? Ai, filho, mamãe tá tão ansiosa, mas tão ansiosa para te conhecer, te segurar no meu colo, sentir seu cheirinho de bebê, brincar com você, te ensinar a comer, ver seus primeiros passinhos. Que emoção! Mas só de pensar que meu filho, o meu bebê, uma hora será entregue como sacrifício, sem tirar dores. Meu Deus, eu sei que é da sua vontade, mas eu não posso, eu acho que eu não posso cuidar desse bebê. Eu não vou conseguir vê-lo crescer e de repente vê-lo morrer da maneira mais cruel. Eu não posso respirar, eu não vou suportar. Me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei que o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, tomaria uma forma tão pequena e cresceria no meu ventre. No meu, que loucura! O ventre de uma mulher pobre, de origem humilde, que nasceu em Nazaré, a cidade mais humilhada da Galileia. Ah, meu Deus, realmente, os planos do Senhor vão muito além do que eu consigo imaginar. Então, cumpra a sua vontade na minha vida. E que você, meu bebê, meu filho e meu Deus, cumpra a sua missão aqui nessa terra. Maria, tu sabias que teu filho andaria sobre as águas? Maria, tu sabias que o teu bebê salvaria os nossos filhos? Sabias que o teu bebê viria te moldar, e o ser a quem tu deste a luz seria a tua luz? Maria, tu sabias que o teu bebê visão daria aos cegos? Maria, tu sabias que teu filho a tormenta calmaria? Sabias que o teu bebê com anjos caminhou, e ao beijar o teu filhinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias? Será que tu sabias? O cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá, o coxo andará, o mudo cantará, louvor ao Rei dos Reis. Maria, sabias? Maria, tu sabias?
sabia. Que dor imensa, né? Como poderia uma mãe imaginar que o seu filho, no final do seu ministério, seria levado ao matadouro como uma ovelha perfeita, sem mácula e sem culpa, inocente, sendo condenada pelo pecado de todos nós. Mas esse foi o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós naquela cruz. Ele sem mácula, sem uma acusação sequer, foi entregue nas mãos dos perversos e foi julgado e condenado em nosso lugar. E foi assim que Jesus iniciou o seu primeiro julgamento naquela noite. Naquela noite de Páscoa, sexta-feira santa, após ceiar com todos os seus discípulos, ele foi preso injustamente e foi levado ao seu primeiro julgamento. Ele foi levado para ser julgado perante o Sinédrio e os fariseus. Quem é o Messias agora, hein? Vamos! Vamos, seu judeu imundo! Vamos! Tu és Jesus de Nazaré? O homem que se diz rei dos judeus? O que tens a dizer em tua defesa? Ah, não tens respeito pela minha autoridade? Vamos, responda! É você o Filho de Deus? Eu sou. E você verá o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, admite ser rei? Você está dizendo, foi para isso que vim, para testemunhar da verdade. Eu sou o rei de Israel. Blasfêmia! Ouviram a blasfêmia deste homem? O que mais precisamos testemunhar? Pois eu pergunto, o que ele merece? Eu respondo, que ele seja condenado à morte. Vamos! Vamos, meu povo! Taque pedra nesse infame. Vamos! Vocês não viram? Atirem pedra nele! Vamos! Atirem pedra nele! Força! Atirem pedra! Vocês não ouviram? Vamos! Mais rápido! Vamos! Joguem pedras! Vamos! Mais forte, vamos! Vamos! Atirem pedra nele! Vamos! Tá chorando por quê? Vamos! Antes! Atirem, vamos! 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 Atirem pedra nele! Atirem pedra! Atirem! Vamos! Vamos lá! Atirem pedra nele! Força! Atirem! Vamos! Com força! Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, como nós acabamos de ver. Jesus era um judeu e foi condenado pelo seu próprio povo. Lá em João, na palavra do Senhor está escrito: os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas como foi mostrado, ele também dizia ser o Filho de Deus. Jesus não estava sendo perseguido por fazer o mal. Jesus curava, fazia milagres. Estava fazendo exatamente o que foi chamado para ser. Mas mesmo assim, os líderes religiosos o maltratavam. O problema para os religiosos na época era simplesmente que ele fazia isso no sábado. E segundo a lei, no sábado não se pode fazer nada.
essa declaração de Jesus de ser o Filho de Deus escandalizou a todos. Para os judeus isso era blasfêmia, simplesmente porque ele estava cumprindo o seu chamado. Aqui nós vemos Jesus foi rejeitado por ser exatamente quem ele foi chamado para ser. Essa rejeição não foi um acidente, lá em Isaías já estava escrito que ele seria o servo desprezado, rejeitado, homem de dores. Então a primeira condenação de Jesus, como nós vemos, foi a condenação por ser o Cordeiro de Deus. E é aí que entra João Batista. Quantos aqui conhecem a história de João Batista? Levanta a mão bem alto. Os adolescentes conhecem bem, hein? A gente está estudando sobre o João Batista. João Batista foi filho de Zacarias, sua mãe era Isabel. E antes dele nascer, o anjo visitou Isabel, que era estéril, e falou: você vai ter um filho, e quando ele nascer, você vai chamar ele de João. E assim, quando João nasceu, ele já tinha um ministério. Ele foi chamado para curar, para ensinar. João morava lá no deserto, preparava o caminho. Ele foi a voz que clamava no meio do silêncio espiritual de Israel, chamando o povo ao arrependimento. Ele não fazia parte do sistema religioso dos judeus, como a gente viu, que incriminavam Jesus. Ele não se vestia como sacerdote, ele não morava em palácios. João Batista era diferente, ele tinha uma missão divina, uma missão muito mesmo antes dele nascer. Em João diz que ele clamava: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para Jesus, preparem o caminho para o meu Senhor. E ele também gritava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não chamou Jesus de rei, apesar dele ser. Jesus nem disse que ele era um libertador político, nem mestre. Ele chamou Jesus de Cordeiro. E isso é muito profundo, irmãos, porque o Cordeiro era aquele da Páscoa, o sacrifício, sem mácula. Aquele que eles sacrificavam para expiar o povo dos pecados. Jesus era esse, e João sabia. Enquanto os líderes judeus não conseguiam enxergar quem ele era, João reconheceu Jesus. E João dizia ainda: aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. É necessário que ele cresça, João dizia, para que eu diminua. João sabia que ele não era o mais importante, nem a luz. João sabia que quem era Jesus. E ele é um exemplo para nós de humildade, coragem e fidelidade. Ele não buscou glória, ele não fez questão de posição. Ele sabia quem ele era e quem Jesus era. E enquanto os judeus condenavam Jesus por curar no sábado, João dizia: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Escutem, ele é o Messias. Escutem, ele é o enviado, ele é o Filho de Deus. Escutem. Você é louco? Quieto! Vocês não entenderam ainda, né? Mas vocês vão ver. Eu estou aqui preso, mas continuo tendo fé. Fé que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. E eu não tenho dúvida. Eu estava lá, eu vi o dia em que o Espírito de Deus desceu sobre ele. E naquele dia eu tive certeza, era ele. Hoje eu entendo que meu papel nunca foi ser o centro, mas sim preparar o caminho para ele, para o Cristo, para o Filho de Deus. Eu preparei as pessoas. Hoje eu entendo que a minha vida foi por ele, foi preparar o caminho para o Cordeiro de Deus. Eu sei que ele vai vir e vai morrer por mim e por vocês. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. A minha vida foi por ele, pelo Messias.
porta que Ele quis. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. e é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele sabia que o seu ministério era preparar o caminho para o Cristo que haveria de vir, o qual inclusive já havia sido lhe revelado. Eu sei que todos os anos nós celebramos a Páscoa. Nós choramos com as dores de Cristo, com a morte, de gratidão. Porém, nessa Páscoa, eu convido vocês a olhar para o seu ministério, a olhar para o ministério de Jesus. Porque se nós nos dermos essa oportunidade, nós iríamos ver que esse ministério é repleto de delicadeza, é repleto de paixão, é repleto de entrega. E caso você se permita isso, poderá ver que o ministério de Jesus, Deus, homem, transbordava com um amor imensurável por toda a sua criação. E em todo um instante, por onde ele passava, redimia a todos que verdadeiramente abriam o seu coração para ele. E então, a minha pergunta para vocês nessa noite é: como está o seu coração para receber a Cristo?
Mestre, estamos cansados. Sim, mestre. Estamos com muita fome. Não aguento mais andar, meus pés doem. Já fizemos tantas coisas hoje. Realmente tem sido dias difíceis, mas com muitos milagres e maravilhas. Eu também estou morrendo de fome. Vamos fazer uma coisa? Por que vocês não vão até a cidade, comprar alguma coisa? Talvez um pão, um peixe? Podemos. Já volto. Também estou com fome, muita sede. Nessa hora do dia. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia me dar um pouco de água? Se você soubesse quem eu sou, você não me pediria água. Logo eu, uma mulher samaritana. Se você soubesse quem lhe pede água, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Mas como assim, da vida? Como o Senhor ia conseguir tirar essa água da vida desse poço? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço, bebeu e deu água para os filhos, para os gados? Se você tomar essa água, você vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva e você nunca mais vai ter sede. Se o Senhor é mesmo quem diz ser, então me dá dessa água, porque eu não vou mais voltar aqui e me saciar com esse poço. Vamos fazer assim então? Vá até a sua casa e chame o seu marido para que ele venha também beber dessa água. Mas eu não tenho marido. Eu sei. Eu conheço você. Eu sei que você já teve 5 homens e esse que está morando com você tampouco é seu marido. Eu sei quem você é, eu conheço você. Eu vejo que você é um profeta. Nossos antepassados falam que nós temos que adorar aqui, mas vocês de Jerusalém disse que lá é o lugar onde se deve adorar. Filha, eu sei, os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém, vocês aqui no Monte Gerizim, mas eu quero te dizer uma coisa nova. O Pai, o Abba, está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não cultuam em lugares, em templos, mas eles adoram em espírito e em verdade. É esses que o Pai está procurando. Eu sei que o Messias há de vir. E eu sei que quando ele vir, ele vai explicar tudo a nós e vai mostrar como adora. O Messias. Eu sou o Messias que falo com você. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Junto ao povo se Israel, como homem judeu, vi uma sede que havia em mim. Sim, eu vi conhecer e me oferecer uma água
Shalom? Shalom? Liguei. Jesus! Claro, eu disse que viria. Claro que Cris! eu disse que viria. Bom que você me convidou. Você sabe que eu amo você, não é? Você e sua família, é um prazer estar aqui com você. Recebeu o Senhor nosso carro. Cris, shalom. Cris, você sabe que depois que eu comi aquele bolo de goiabada com fubá, eu nunca mais esqueci. Tem aí, mestre. Ai, que Preparado bom. com muito carinho. Essa casa é muito amada. Obrigado pelo convite. Entra, nós temos um lugar de honra no Senhor. Muito obrigado. É uma honra receber o Senhor na nossa casa. Que alegria estar aqui. Jesus é a nossa casa. Shalom. Vocês não entenderam? Shalom, Shalom. shalom, 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 Nossa casa. shalom. Que alegria, que honra, Jesus. Obrigado, Miguel. Que honra aqui por Senhor. Fico muito feliz. Com licença. Deixa eu tirar meus sapatos. Vou sentar nesta mesa. Os meus discípulos, obrigado, Miguel. Meus discípulos estão aqui comigo também. Falei. Espero que tenha bolo para todos. Esse é João. Esse é Pedro. Pedro, se comporta, Pedro. Esse é Tiago. Esse é Ainda bem que você Tiago. fez comida a mais. Olha o bolo, tem bolo. Essa casa sempre tem abundância. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos comer. Com licença. Ai, que bom. Sempre tem uma comidinha nessa casa. Bom, e seus filhos como estão? Eles estão brincando. Aquela Estelinha é uma bênção, É né? uma vez. Você deve estar brincando de esconde-esconde. Sério. Eu vou pegar um pedaço desse bolo. O Senhor abençoe essa mesa em nome de Jesus. Que delícia. Os discípulos estão com muita fome. Um pedacinho só. Um pedaço, vai, tem que ser você. Tá quentinho, você fez agora? Sim. Que delícia. Eu acho, Maria, que você deveria abrir uma loja de bolos aqui em Jerusalém. Pode ser. Nossa, tá muito gostoso. Muito amor. Dá pra pegar mais um? Pode. Pode, é ele. Na casa do Deus sempre tem a fartura de comida, né? Tudo acontece em volta da mesa. Eu gosto de uma festa e uma mesa farta. Aos teus pés estou pra reconhecer tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair
A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Abro meu vaso, abro meu vaso aos teus pés. Faz o meu amado. E esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que restaura. Esse é o Jesus que nós cremos. Não sei se em algum momento da vida, o que é muito normal, esse Jesus fugiu de cena dos nossos corações. Se a rotina roubou, se os problemas roubaram essa figura de Jesus Cristo, hoje nós temos ela de volta. Hoje nós vemos com clareza quem é o nosso Jesus Cristo. Quem é o Jesus Cristo que nós cremos e servimos. Aquele que nós acreditamos. E essa pessoa transbordava tanto amor que todos da época podiam ver. Um grande exemplo é Nicodemos, um grande fariseu. Tinha alto cargo, sabia de cor todas as leis. Mas ele, ao encontrar a pessoa de Jesus Cristo, ele não pôde mais olhar para as leis. Ele não pôde mais ficar parado e engessado. Porque ele sentia algo diferente. Ele sentia que esse Cristo, que esse Jesus, vindo de uma cidade minúscula, ele tinha algo de diferente. Ele tinha vida para ofertar, que nada que ele tinha lido tinha ofertado até aquele momento. E esse Jesus vive até hoje. Nicodemos foi grandemente encontrado, porque quase que ele arriscou tudo e foi encontrar Jesus no meio da madrugada, para saber o que ele tinha de diferente, para receber essa vida. E nós podemos hoje também receber a vida eterna. Nós podemos hoje também ser lavados pela presença do Espírito Santo. Nós podemos hoje ser encontrados por esse Cristo que transformou a todos por onde ele passou. E ele ainda continua transformando até os dias de hoje. Cristo vive. Eu sempre fui um fariseu muito respeitado. Conhecia todas as leis, toda a Torá, todas as rezas. Eu realmente era exemplar. Orava de dia, orava de noite. E eu realmente acreditei que todo o meu esforço agradaria a Yahvé. Eu era um exemplo. Eu era um exemplo. Mas sabe, eu não vou saber dizer exatamente quando. Mas no primeiro momento que eu encontrei a pessoa de Jesus Cristo, alguma coisa foi mudada aqui dentro. E como uma espada de dois gumes, ela dividiu a minha alma, meu espírito. E orgulhoso, vaidoso como sou, eu ignorei, eu não quis aceitar as suas palavras, eu joguei fora. Mas elas insistiam, e todos os dias elas voltavam, e vinham de encontro, e essa angústia me tomava, esse desespero, e eu precisava, assim como muitos, eu precisava saber se realmente tudo aquilo que falavam de Jesus era real. Se as palavras, se as ações, se tudo era real.
E a verdade é que não tinha como não ser real. Não tinha como as suas palavras não serem reais. As suas ações, os seus gestos. E através do olhar de Jesus eu ganhei vida de novo. Esse velho homem que vos fala nasceu novamente. E eu fui achado em Jesus. E nada mais tem sentido, nada mais importa, nada mais tem valor algum. Porque o seu amor me achou. O orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Veio ao mundo com um único objetivo: de nos redimir e nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, e nos dar vida novamente, através da sua vida. Mas para isso, tinha que ser pago um alto preço. Apenas o sangue de Cristo poderia ser capaz de redimir toda a sua criação. Jesus se entregou por cada um de nós,
sofreu todas as dores em nosso lugar. E então foi entregue a uma morte de cruz, para que hoje pudéssemos ter vida, vida eterna. Hosanas nas alturas ao Rei que vem. Gostaram do que eu fiz? Eu mesmo que fiz. Madeira de carvalho, cedro. Falei pra vocês que eu era um bom carpinteiro. Vai lá, Miguel. Esses brinquedos são para as crianças? Esses brinquedos são para criança, mas você sabia que o pai ama as crianças e às vezes nós achamos que as crianças têm que ser como adultos, mas na verdade o Abba quer que nós adultos sejamos como crianças. E eu amo crianças. As crianças são especiais, são genuínas. As crianças têm transparência. As crianças, quando amam, amam. As crianças, que a gente possa ser como crianças. Aliás, não sei se vocês viram quantas crianças estão em Jerusalém hoje, né? Olha, tem criança aqui em Jerusalém? Vamos ver se tem criança. Tem crianças aqui hoje em Jerusalém? Quase nada, né? Vou perguntar de novo. Será que tem criança aqui em Jerusalém? Sim! Quantas crianças? Miguel, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou chamar as crianças para brincar com a gente. Crianças. Eu amo as crianças. Espera um pouquinho aqui. As crianças. Será que as crianças gostariam de brincar comigo? Crianças, eu sou Jesus, tudo bem? Dá a mão aqui pra mim. Tudo bem com você? Tudo bem? Você gostaria de brincar lá com a gente com os brinquedos? Os pais de vocês deixam? Ah, o pai deixou. Crianças, vocês querem brincar comigo lá? Eu sou Jesus. Eu fiz um montão de brinquedos para vocês. Vamos lá? Alguém mais quer ir lá brincar comigo? Você quer ir lá brincar comigo? Isso, vai lá, corre lá. Não incomodem o mestre, Vem brincar com Jesus? Vamos brincar, vem. Tem mais alguém? Mais alguma criança? Não tem Você quer brincar? Outra criança quer brincar comigo? Vai lá, vamos lá brincar. Calma. Não, Pedro. Pedro. Deixa as minhas crianças, é delas o rio. Pedro, pode ir, deixa as crianças. Pode ir lá. Não é mais criança, não. Isso. Ó, esses brinquedos fui eu mesmo que fiz. Qual animal que vocês gostam mais? E você, Joaquim? Que brinquedo que é esse? Canguru. Tem canguru em Israel? Veio importado da Austrália, né? Que lindo! Que bom! Deixar vir a mim os pequeninos, filhos. Porque deles é o reino dos céus. Que o nosso coração, que o seu coração seja o coração de uma criança, simples, dependente como uma criança. Posso brincar? Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente viver longe do seu amor. Não podemos viver longe do abraço, do afago de Jesus. A presença dele é maior do que tudo. O amor de Jesus é maior do que a sua dor. O amor de Jesus é maior do que a sua solidão. O amor de Jesus é tudo para nós. Senhor. Então sinta um abraço do Senhor nesta noite. Sinta um abraço do Mestre, do Abba. O abraço daquele que perdoou você. Você sabe qual situação que o Senhor te perdoou. E nessa noite, nessa pequena encenação, nós cremos sim que o Senhor falou do coração. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe aonde nós temos as nossas dificuldades, onde nós temos as nossas fraquezas. Ele sabe. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para te dar aquele abraço gostoso. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é que sabe o que é abraço coletivo? Você sabe? Então vamos dar um abraço coletivo aqui. Vem cá, 1, 2, 3 e todo mundo junto, 1, 2, 3 e aê! Calma, 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 olha aí! Levanta! Levanta! Depressa! Anda! Vejo esse homem. Eu não vejo nada que o intimide. Mas os judeus chegaram em Jerusalém, tomaram para todo lado esses sujos, imundos, inflamados, querendo algo, mas existia algo diferente em Jerusalém. Eles gritavam: Hosana, 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 e cantavam: Hosana, Hosana, Hosana. Afinal, o que é Hosana? Alguém sabe o que é Hosana? Salva-nos, pois era este povo que gritava: salva-nos, que queria condená-lo. Como um povo escolheu alguém do seu próprio povo para que fosse condenado? E eu só poderia julgar romanos, mas ele, olha só o estado. O que eu pude fazer? Eles queriam sangue? Tiveram sangue. Mandei que ele fosse chicoteado. Bastou? Não, eles queriam mais que sangue. Eles queriam sua morte. Mas como? Como eu saí dessa situação? Então eu lembrei que tinha uma situação que poderia liberar um prisioneiro, mas tinha quem? Jesus ou Barrabás, ficaria fácil. E que gritavam falando o quê? Crucifica Jesus, solte Barrabás. Como gritavam? Crucifica Jesus, solte Barrabás. De novo, crucifica Jesus, solte Barrabás. Como eu sairia dessa situação? Eu não poderia ter o sangue desse homem sobre minha vida. Então eu cheguei diante do povo e falei:
que o sangue deste homem seja sobre vocês. E sabe o que responderam? Que seja sobre nós e os nossos filhos. E gritavam repetidamente: que caia sobre nós e os nossos filhos. E como resolver essa situação? Então, eu não poderia aceitar eu condenar este homem. Então simplesmente eu resolvi lavar as minhas mãos. E que este sangue caia sobre todos vós. Levai-o, crucificai-o.
jugo, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Minha vida ninguém me tira, eu a dou, de vontade própria dou. Foi para isso que vim, foi para esta hora, foi por você, foi por toda a humanidade, para que hoje toda a humanidade pudesse dizer: não há mais separação, não há mais distância, o céu veio à terra, o reino de Deus chegou. Foi por você, foi por você, foi por você, foi por você. Foi por mim. 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 Foi por você. Foi por nós. Foi por mim. Para o desejar. Pai. Mas regitar. Abba. Nas tuas mãos, Abba. Entrego. Meu espírito está consumado. Tetelestai. Esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador.
você acha que também foi por você, eu queria pedir que você fique de pé. O símbolo do cristão não é o dinheiro. O símbolo do cristão não é posse, não é bens materiais, diplomas. O que nos distingue, o nosso símbolo, é a cruz. Porque a cruz é o sinal, é o emblema do local onde o maior amor e a maior dor se encontraram. É o lugar onde o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, se entregou, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, o inocente pelo culpado. E quando a gente olha para a cruz, nesta noite de sexta-feira santa, quando o nosso coração contrito, pesado, se lembra de que Ele fez isso por mim e por você, nós olhamos para a cruz. O sábado foi o sábado do silêncio, todos estavam prendendo a respiração, a natureza, o universo todo suspirava e não esperava. O que será de nós? O que será da humanidade? A nossa esperança, o Cristo morreu na cruz. Ah, mas no terceiro dia. Ah, mas no terceiro dia. No terceiro dia. A tumba, o sepulcro, a morte não pôde detê-lo. Nossa, arrebatadora do amor de Deus! Oh, Jesus entre os mortos! Oh, Deus! Mas isso é domingo. Hoje eu quero olhar para dentro do meu coração, eu quero vasculhar cada pedaço de dentro de mim e dizer: será que eu tenho vivido de acordo com tanto amor? Queria convidar você para